Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que faz parte da avaliação, faz parte da anamnese de um paciente que vem em busca de perder peso. Ele vem relatando uma dificuldade maior para perder peso. E essa pergunta é sobre o funcionamento do intestino. A pergunta é se o paciente tem constipação intestinal, se esse paciente tem o intestino normalmente mais preso. E por que essa pergunta é importante? Um paciente que tem o intestino preso, ele tem mais dificuldade para emagrecer? E a resposta é sim, ele tem mais dificuldade para emagrecer. Porque essa lentificação pode dificultar o processo de emagrecimento. Um dos mecanismos que explicaria seria o fato de fezes ali, por mais tempo em contato com o intestino, elas favorecem a proliferação de bactérias e muitas vezes bactérias que não são saudáveis, que não deveriam estar ali em grande quantidade. Um bom exemplo para isso são os ruminococos. Essas bactérias, elas são capazes de digerir carboidratos mais complexos, como os carboidratos da salada, por exemplo. E aí, uma caloria que você nem teria capacidade de absorver, você passa a absorver aquele carboidrato ali como fonte de energia. E aí você começa a engordar mais por causa disso. Além disso, o que pode ocorrer também é que essas bactérias, ruminococos, Clostridium, são bactérias que são bactérias ruins, começam a soltar fragmento da parede bacteriana ali, e isso cai na corrente sanguínea, fazendo com que o seu organismo enxergue essa parede bacteriana como corpo estranho, enxergam como inimigo. E aí o seu corpo começa a atacar essa parede bacteriana. Isso causa um processo de inflamação. E o processo de inflamação por si só também dificulta o processo do emagrecimento. E qual que é o mecanismo pelo qual essa inflamação dificulta a perda de peso? Bom, a inflamação, ela vai estimular no nosso organismo a produção de uma enzima chamada lipase lipoproteica. Essa lipase lipoproteica, ela é responsável por aumentar a quantidade de gordura lá nas células de gordura nos adipócitos. Ao mesmo tempo, essa inflamação ela inibe uma outra enzima, que é a lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível, caso ela não estivesse inibida, ela seria responsável, então ela em condições normais, ela é responsável pela quebra da gordura nos nossos adipócitos. Então, tanto por aumentar a quantidade de gordura, quanto por inibir a quebra, o indivíduo que está com uma inflamação ativa acaba tendo mais dificuldade para perder peso. Então, o indivíduo com o intestino preso, ele acaba tendo um aumento de bactérias ruins, bactérias que algumas vezes começam a digerir, inclusive, alimentos que em situações normais a gente não digere, a gente não tem capacidade de utilizar essas calorias, né? Não são calorias válidas para a gente, é como se aquele alimento passasse ali direto, sem contabilizar como caloria, como é o caso das saladas, por exemplo, e isso começa a ser contabilizado como caloria para o nosso organismo. E além disso, essas bactérias ruins, elas provocam uma inflamação no organismo, fazendo com que haja um desequilíbrio dessas enzimas que quebram e acumulam gordura. Então, sim, o intestino é muito importante, o funcionamento do intestino é muito importante no processo de emagrecimento.